jornalista como um agente político, né? Claro, não que a gente não seja. O jornalista também é um agente político, né? Todo cidadão é um agente político. Mas, assim, caracterizar um jornalista como militante em atividade política é algo muito prejudicial para a nossa profissão, porque a gente trabalha com método, a gente trabalha com processos, com ferramentas, dentro de limites éticos. Então, é muito prejudicial esse movimento que o Judiciário Catarinense fez com o processo criminal da Júlia Zanata contra mim, mas a gente está aguardando para ver como isso vai se desdobrar, né? Então, esses processos, eles vêm de dezembro do ano passado, eles ainda não tiveram nenhuma sentença, a não ser a do juiz, do juizado especial, que não aceitou censurar, que falou, não, a gente vai discutir isso mais profundamente, mas talvez ainda venha uma sentença pedindo para que eu apague esses tweets, né? E, de uma forma geral, assim, isso faz com que a gente tenha que ter um olhar muito atento para a forma como essas figuras autoritárias tratam o jornalismo, né? Porque à medida que ela traz um processo contra mim, e não é só contra mim, existem processos dela contra muitos outros jornalistas de vários lugares do país, ela faz com que outros jornalistas tenham medo de falar sobre ela, né? E daí a gente gera um fenômeno que a gente chama de autocensura, né? Que é o jornalista que deixa de tratar de assuntos que ele considera que vão ser danosos, que vão ser espinhosos, que vão trazer algum tipo de impacto negativo, ou para ele como profissional, ou para o veículo para o qual ele trabalha. Se ele é um profissional independente, como é o meu caso, ele tem o ônus financeiro também de ter que contratar uma defesa, e não é qualquer defesa que vai bem com causas como essas. Eu tive uma certa sorte, assim, no meio desse processo todo, de ter conhecido uma equipe jurídica muito qualificada. Os meus advogados, eles hoje operam as principais causas contra jornalistas e a favor da liberdade de expressão. Tudo que vocês veem de repercussão relacionado ao jornalismo no Brasil, no judiciário, tem algum dedo do escritório que me defende, porque eles se especializaram muito nessa área e eles atuam de uma forma muito séria, né? Mas, assim, contratá-los sem o apoio de uma entidade, eu não ia conseguir, né? Um dia ele me falou, meu advogado falou, acho que você gastaria mais ou menos uns 50 mil reais para se defender desses 2 processos. Eu ia ter que vender algum patrimônio, né? Não ia tirar do meu salário de servidora pública 50 mil reais, nem que eu quisesse muito. Então, é um impacto muito danoso, né? E atingida diretamente sou eu, mas tem várias outras pessoas que podem temer. Mas o que eu tenho dito também, acho que já tem uns 5 minutos ainda. O que eu tenho dito também, para não ficar muito com uma carga pessimista, negativa, porque eu sou uma pessoa que sempre acreditou e sempre vai acreditar muito no jornalismo, é que a gente deve ter cautela, né? Porque o mundo está cada vez mais hostil para a nossa profissão. E eu estou falando de uma violência que vem por meio do judiciário, mas a gente sabe que tem colega que pode apanhar na rua, né? Que tem vários tipos de violência contra jornalistas que são muito graves. Mas eu acho que a gente não pode deixar que o medo paralise. Agora vai ser um papo meio coach, mas é isso. O medo não pode fazer com que a gente deixe de fazer as coisas que o jornalismo deve fazer, né? E numa dessas falas que eu fiz, denunciando, debatendo o meu caso, lá no GT da Intercom, do Congresso de Comunicação, tinha um professor da Universidade de Coimbra que falou, gente, é um absurdo tão grande, você está sendo processada por fazer o básico que qualquer jornalista deveria fazer. Isso não deveria nem ser aceito pelo judiciário, né? Um jornalista ser processado por apurar, por trazer uma informação de um portal da transparência para falar sobre o mandato de um parlamentar, é uma verdadeira aberração, mas está acontecendo no nosso país. A gente vai deixar de fazer? Não, porque eles querem que a gente deixe de fazer. E, de fato, uma das primeiras orientações que os meus advogados me deram também foi essa. Amanda, não deixe de falar sobre Júlia Zanata. Não deixe de falar sobre parlamentares extremistas que você está monitorando. Eles querem que você faça isso. Não deixe. E daí eu tomei isso como uma regra também da minha atuação. Inclusive, essa semana, divulguei uma nota dela. Vocês sabem que ela votou contra a taxação dos milionários, né? Foi recente essa votação agora no Congresso. E dias antes, ela usou o dinheiro
da cota parlamentar para pagar um jantar no Nipô, que é um dos restaurantes mais caros de sushi daqui de Florianópolis, no Shopping Beira-Mar. Então ela usou, foi uma grana assim, né, também não é escândalo, eu não estou falando de um montante muito grande de dinheiro, mas eu estou falando de coisas que são imorais, que devem ser discutidas, que devem ser pauta de alguma forma das nossas discussões sobre o mau uso do dinheiro público. E daí eu expus essa nota do Nipô, essa nota foi parar num produtor de conteúdo do TikTok, um economista chamado Presley, que tem um alcance enorme, chegou lá na Gleisi Hoffmann, que é a deputada do PT, presidente do PT, e virou uma live no YouTube da Júlia Zanata só falando da nota do sushi. Então, assim, foi um conteúdo que eu produzi domingo agora, né, e teve já uma repercussão. Então, acho que o meu recado final, assim, antes das perguntas, né, seria esse. Eu acho que ter uma prudência e um cuidado com o que a gente apura, mas todo jornalista deve ter, mesmo aqueles que não sofrem processo. A gente tem que checar a informação, a gente tem que ouvir as pessoas envolvidas com aquela informação que podem ser prejudicadas caso a informação seja equivocada, né? O Portal da Transparência, ele tem uma facilidade que ele te dá um dado fático, né? Se está lá, é difícil alguém querer rebater e dizer, não, mas eu não usei. Como assim? Está aqui um dado público, né? Então, ele é uma ferramenta muito segura para o jornalista, mas, claro, a gente tem que agir com ética, com correção, com cuidado. E fazendo isso, não ter medo das consequências, porque eu acho que a nossa profissão pede que a gente faça isso. E quando a gente sai daqui com esse diploma, a gente tem que honrar também, né, essa função. E era uma função que eu não esperava fazer quando eu saí, essa função de... A gente até meio que dava uma zoada em algum momento da minha trajetória de ter feito isso, essa função de fiscal, né, de ficar olhando cada notinha, mas eu tenho feito porque eu percebi que é importante, eu percebi que não tem outras pessoas que fazem, né, eu percebi que já era debate, que é importante que esses debates de fato aconteçam. Então, gente, é isso, assim, eu espero que a minha fala não fique com um peso muito pessimista para vocês, porque eu tô bem, eu estou saudável, minha saúde mental tá em dia, né, claro, não é fácil, não é simples, né, mas a gente supera e eu faço com muita convicção e com muito amor também pela profissão. E eu espero que esse amor também motive vocês em diferentes fases da vida profissional de vocês. Obrigada.